quiser. Pode autorizar aí, Gra. Nós somos seres sociais, né, Paty? Querendo ou não, a gente precisa estar conectado, né? Total, né? Eu acho que essa conexão, é isso que eu estava falando, essa conexão é o que nos faz pertencente de uma cidade, de um órgão, de uma empresa. E até se você pensar em família mesmo, né? Porque muitas vezes você pode ser pertencente de uma família, mas se você não está conectado com alguém daquela família, você talvez não vai se sentir pertencente, porque você não tem conexões. Aí a gente entra um pouco mais na questão de criar vínculos, né? Que eu acho que está totalmente associado a conexões que vão reverberar algo positivo como ser humano, né? Porque às vezes você até nasce, por exemplo, a minha família é gigante, mas se você não cria vínculos, não precisa ser dia a dia, mas tem que ter vínculos, tem que ter vivências, tem que ter trocas. Esse dia a dia cria os vínculos, né? E os vínculos, olha como eles são importantes para que você se sinta pertencente. Porque, por exemplo, eu nasci dentro de uma família gigante, tanto de um lado de pai como de mãe, mas muitas vezes eu não me sentia pertencente. Por quê? Porque eu não tinha vínculos com aquelas pessoas, né? Tem primas minhas que eu comecei a ter um vínculo muito mais próximo, mais adulta, né? Eu ia falar sobre isso aí também. Paty, um negócio importante também, não é só você se sentir pertencente, é você estar aberto para aceitar as outras pessoas também. Então, isso tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, tem pessoas que têm dificuldades enormes, né? Então, você tem que, para você fazer, ainda mais esse estilo que você tem de se mudar para outros lugares, passar de um lugar para o outro, se você não consegue ter a empatia de se juntar a outros grupos, você vai estar sempre querendo voltar ao seu primeiro grupo. E isso aí pode ser uma dificuldade enorme para as pessoas. Então, é abertura, você tem que ter muita abertura, né? Você falou uma coisa bem interessante, porque pessoas que não se adaptam, independente de ser outro país ou outra cidade, tem muito a ver com isso que o Marcelinho falou. Porque quando você faz grandes mudanças, ou mudanças, principalmente de grupos, se você não está aberto a aceitar esse novo grupo, imagina a gente aqui em Portugal, se a gente começa a não aceitar os novos grupos que nós estamos inseridos. Não tem por que ficar aqui, né? Porque você está criando a barreira para isso. E é muito a troca, né, Paty? É a possibilidade de troca. Das trocas, né, entre as pessoas. Só que quem que está aberto, né? Será que nós estamos abertos? Será que as pessoas se permitem estar abertas para as novas trocas? Né? Será que nós estamos abertos? E até em que ponto a gente se permite ou quer estar abertos a determinados tipos de grupos? Ainda tem isso também, né? Que grupos que a gente quer estar aberto ou quer direcionar tempo, energia para determinados grupos. Oi, Paty. Oi, Thalita. É a Ana. É a Ana, oi. Eu sou bem ao contrário do que você falou. Eu sempre morei no mesmo lugar, né? E sempre tive o mesmo grupo de amigos. Eu sempre tive dificuldade de me relacionar, né? De fazer novos amigos, e eu sempre mantive um grupo pequeno e seleto de pessoas. E aí, depois de anos, né? Eu tive que me mudar de cidade. E aí eu me mudei de cidade, mudei de emprego, e aí estou passando por esse processo de adaptação. E aí, meio que a gente acaba que a gente tem que aprender, né, que quais eram os motivos pelos quais você se relaciona sempre com as mesmas pessoas, né, e colocar propósitos e metas de exposição, de maiores trocas, porque na verdade assim a gente tem que entender por que a gente
qual é o comportamento inconsciente que faz com que a gente seja assim, né? E aí eu tenho feito, por exemplo, as metas, entrosamento, conhecimento de mais pessoas, e eu tenho trabalhado isso na minha vida. E eu achei bem interessante o fato, por exemplo, como as pessoas são diferentes, né? E que agregam, né, Ana? Porque assim, o que você está fazendo é um processo de autoconhecimento, né? Porque você faz aquela percepção, a gente já falou aqui várias vezes, da questão das emoções, do reconhecimento de quem nós somos, ou que emoções a gente sente, ou o que a gente precisa trabalhar, começa a anotar e começa a criar ações para desenvolver algo, né? O que você está fazendo é isso. Muitas vezes a gente aprende pela dor, né? Quase sempre a gente aprende pela dor, porque a gente começa a sofrer, porque imagina você que sempre teve o mesmo grupo de amigos, agora eu te achei, teve o mesmo número de amigos a vida inteira, e de repente tem que fazer uma mudança, você vai ter que realmente passar por esse processo todo, né? É como quem muda de cidade, quem muda de país, ou quem muda de bairro, enfim. Mas quando você muda de cidade, é muito diferente, porque mesmo dentro do Brasil a gente tem culturas muito diferentes, né? E todo esse processo de construção, ele gasta energia, ele precisa do teu esforço, né? Porque muitas pessoas, era o que o Marcelinho tinha falado, às vezes a pessoa não está nem aberta. Então ela vai para um novo lugar, chega lá, começa a reclamar, fala que todo mundo é chato, que ninguém parece com ela, ou, enfim, N desculpas, e prefere voltar ou entrar num processo de depressão, enfim. O processo de mudança, ele é um processo interno muito forte. Ele não é, a gente já falou aqui, já tivemos alguns bate-papos falando sobre mudanças, né? Ele é um processo muito forte e que exige muito da pessoa. Por isso que muitas pessoas não mudam de cidade, não mudam, ficam sempre perto dos pais, nada contra, gente. Mas assim, é só reforçando que os processos de mudanças, principalmente mudanças de cidade, de país, são muito fortes, né? Você sair de perto do teu ninho é muito difícil, né? É muito mais fácil quando você tem pessoas que te conhecem a vida inteira, família que está o tempo todo do seu lado. Eu sei porque eu mudei a vida inteira e não é fácil, né? Essa última mudança minha que tem a ver com mudança internacional, ela é mais difícil ainda. Então, eu de 5 em 5 anos mudava de cidade, quem me conhece sabe, e cada cidade eu mudava muito, é muita mudança. Sensação de que eu já tenho algumas vidas, né, corridas aí. E é complexo, não é fácil, porque às vezes você cansa, né? Exige, demanda esforço, né? Quando eu cheguei aqui, o inverno foi muito difícil, então era um esforço constante para ir pro forró, ir pro forró. Não, mas são esforços de conhecer gente, de chegar e falar com as mesmas pessoas, para ir criando o ponto que eu iniciei, essa sensação de pertencimento, de conexões, né? O quanto a gente cria. Eu trouxe quem entrou depois, eu trouxe esse tópico justamente porque isso reverberou muito no meu aniversário, essa questão de conexões, de pessoas conectadas. Eu saí com grupos de pessoas aqui em Lisboa e uns amigos meus que saíram junto falaram: como assim você está querendo ir embora? Quantas pessoas você já está conectando aqui? Nós saímos em 11 pessoas, porque só pode agora agrupamentos de 10, né? Quase fomos expulsos do restaurante. Bando de carioca junto, tinha um gaúcho e uma gaúcha. Depois a gente ainda foi para casa de outras pessoas, enfim. Mas me reverberou muito essa questão das conexões, que é algo que para mim é muito valioso e que eu busco e acho que crio de forma tão involuntária, é tão natural, não é involuntária, é tão natural para mim criar uma conexão que isso reverbera para mim, né? A Aninha me mandou uma mensagem hoje também, eu estava falando, Aninha, que eles fizeram um grupo, mandaram uma mensagem, foi tão lindo, e por isso que a gente trouxe esse tema e de conexões. Mas voltando ao ponto o quanto você constrói para se sentir pertencente de uma sociedade, de um grupo, de amigos, né? Porque assim, de família, porque às vezes a tua família ela é grande, existe o grupo,
mas o quanto você é pertencente desse grupo, né? O quanto existe realmente aquele vínculo do grupo, né? Da família, enfim. Algum ponto? Bru entrou, Sassá. Oi. Eu entendo assim que quando existe uma percepção, uma consciência de que a gente aprende e melhora, se aperfeiçoa através do outro, aperfeiçoa através do outro, ter essa percepção que fazer conexões, conhecer novas pessoas em quaisquer lugares, na rua, vai à padaria, vai a algum lugar, dá um sorriso, fala um oi, talvez bata um papo, são contatos e podem ser mais profundos ou não, que nos enriquecem e que traz a consciência, e eu faço isso algumas vezes para me perceber, para eu aprender e aprender com o outro e conhecer as pessoas, e isso é bem legal. E você tem, na minha percepção, isso bem aflorado. Você é uma inspiração, porque você faz isso naturalmente, né? Eu não preciso, no meu caso, algumas vezes, se eu ficar muito tempo sozinha, eu tendo a ficar sozinha. É meu, sabe? Eu tendo a ficar sozinha. Eu fico bem em casa, vou ver um filme, eu vou ler, mas eu preciso me observar para sair e estabelecer contatos. E a sua forma é uma forma natural. Você faz isso naturalmente. Então, estar em grupo, estar nesse bate-papo, faz com que eu exercite e consiga fazer isso mais naturalmente. Isso é inspiração, é inspirador, inclusive. E acho que é isso, é importante para melhorar quanto ser humano e me conhecer. E é muito legal essa troca, né, Cris? Porque eu lembro que desde sempre eu gostei de observar as pessoas, né? Às vezes eu via uma pessoa na rua comprando um açaí e eu já começava a imaginar como que era a vida inteira daquela pessoa, onde ela morava, como que era a família dela e tal. E no meu trabalho, a gente meio que tem que observar as pessoas mesmo para reproduzir uma personalidade, né? Numa novela, numa cena e tudo mais. Então eu sempre fui muito observadora das pessoas. Mas depois de um tempo eu percebi que eu aprendia muito através do outro, mas eu não sabia muito sobre mim, porque eu falava pouco de mim para as pessoas, eu mais escutava do que falava, né? Eu me abria pouco. E é muito legal também quando a gente se abre para o outro, que a gente se analisa, né? Se observa e se conhece. Então, depois de um tempo, eu comecei a me esforçar para também falar mais de mim, porque eu lembro que eu sempre escutava o outro, mas também por ser meio tímida, me considerar tímida, eu às vezes, o tímido fica achando que vai incomodar com tudo, né? Então, eu não queria falar, a pessoa perguntava se estava tudo bem, e às vezes nem estava tudo bem, ou eu queria falar sobre alguma coisa, eu deixava de falar para não incomodar a pessoa, sabe? Então, depois de um tempo, eu percebi que não adiantava nada, eu só me abrir para ouvir o outro, mas também não saber falar de mim. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem nem só falar de você e não ouvir o outro, mas também não só se abrir para ouvir o outro sem poder trocar, né? Também, assim. Aí eu estou começando a aprender esse equilíbrio de também me abrir um pouco mais e é isso. Até falar assim nas aulas era difícil para mim. Eu fico um pouco tensa de falar, começo a tremer, mas eu estou exercitando isso para ver se uma hora passa. Isso é incrível, né, Pê? Porque se a gente tem esse canal para falar, eu acho, e dentro de um grupo de pessoas que têm um carinho grande uns pelos outros, isso realmente é incrível. Vocês podem pensar que não, mas eu sou tímida. Sou super tímida. Eu, na escola, se alguém... A Cris se acabando de rir. Se o professor me chamasse para falar alguma coisa,
eu ficava morrendo de medo. Eu falava, ai, não me chama, não me chama, não me chama. E quando eu mudei para Goiânia, o professor falava que eu era uma garota que tinha voz de radialista de rádio da FM. Então, aquilo me tremia, minha voz ia baixando, assim. Eu sempre fui muito tímida. Eu não sou hoje. Eu desenvolvi muito, né? Fiz teatro, fiz muita coisa. A vida inteira eu fiz muita coisa mesmo. Mas não parece, mas eu sou tímida. E só que aí você vai desenvolvendo. Eu acho que é isso. Você vai observando e desenvolvendo. Eu acho que eu sou um pouco parecida com você nesse sentido, porque eu sempre observei muito. Eu observo muito como você está reagindo visualmente. Eu observo muito. E parece que não, mas eu sempre tive o problema de entender quem sou eu também, né? Porque a pessoa que olha muito para o outro, ela acaba tirando um pouco esse olhar dela. Então, é importante a gente perceber, assim como a Ana falou, como a Cris falou, e percebendo aquilo que precisa ser mais trabalhado em você, e você vai descobrir isso, porque a vida vai te mostrando o que precisa, né? E aí você começa a colocar esse olhar, começa a se expor, começa a conviver com os opostos. Eu lembro que um bate-papo que nós falamos sobre emoções, eu falei assim, olha, uma das coisas é se colocar à prova, né? Mas a gente só se coloca à prova quando a gente sabe o que a gente precisa, né? Então, se nós temos oportunidade de nos colocar à prova de uma forma que não vai nos agredir, isso é fantástico, né? Então, por exemplo, eu tenho vergonha de falar, mas aí eu vou lá e falo e trabalho isso. Isso é se colocar à prova. É ir desenvolvendo. Para mim, o bate-papo é me colocar à prova, né? Então, os primeiros encontros que nós tivemos, eu ficava nervosa, caraca, você está falando com várias pessoas, por mais amigos que sejam. Então, assim, não é porque eu estou aqui que eu não tenho timidez, não é porque eu estou aqui, eu sou tímida, gente. Então, é trabalhar, né? Assim, e se puder juntar algo que gosta muito para se colocar à prova, melhor ainda, né? Então, para mim, como alguns já sabem, esse projeto para mim é um sonho onde eu conecto pessoas e ao mesmo tempo faço o que eu gosto e me coloco à prova de me expor, de falar, né? Porque toda vez que nós falamos o que nós pensamos, cada cabecinha está julgando de alguma forma, né? Está interpretando de uma forma. Então, tudo isso são formas de aprendizado, né? Verdade. Sim, eu me identifiquei com o que vocês falaram da questão da timidez. Eu também era muito tímida. Teve uma amiga do colégio que uma vez falou: eu achei que você não gostava de mim porque você não falava muito comigo. E eu não falava porque eu era tímida. Eu tive a consciência que não era bom para mim, porque às vezes eu era mal interpretada. Eu fiz um trabalho para mudar isso e fui melhorando com o tempo, mesmo realmente para conseguir socializar melhor com as pessoas, e virou até um propulsor da minha vida, de conectar pessoas. A escola também é o norte da escola ser um centro de conexão. Isso é incrível, né? Porque às vezes a pessoa Então, acha realmente essa questão da gente se conectar mais é tanto para o nosso autoconhecimento. É verdade. Eu me identifico muito com você também, Rafa, porque eu vejo um pessoal assim do método que fala que já foi tímido e que trabalhou isso de alguma forma. Aí eu falo, nossa, que bom que um dia passa. Porque realmente tudo é um trabalho que a gente vai fazendo, assim, e apesar da gente sempre ter uma característica, assim, de, sei lá, de mais reservada, talvez, eu acho que antigamente eu nem falaria aqui, assim, e agora eu percebo que sempre me dá um tremelique, assim, que eu fico, não é possível que o emocional vai me dominar por causa disso. E aí eu fico tentando combater isso dentro de mim, assim, eu vou falar, e começa a tremer de um jeito. Mas eu vejo que cada vez que eu faço isso, eu continuo tremendo, mas é um pouco menos, sabe? Então, vai passando. E quem te vê nas apresentações de dança, nas novelas, não imagina.
Imagina, pois é. A Mas pérola. é outra, parece que é outra coisa, assim. É como se fosse Outro um personagem, né? Exatamente. Mas acho que talvez pode ocorrer essas diferenças em setores diferentes também, né? Porque, por exemplo, quando eu estou muito preparada para algo, ou se é alguma coisa Verdade. profissional, e eu vou e faço aquilo, parece que eu tenho super. Apesar que eu tenho, né? Eu tenho uma habilidade assim na comunicação, em falar, mas eu preciso ter aquele conhecimento. Se você me colocar em algo que eu não tenha conhecimento, aquilo vai me incomodar muito, eu não vou conseguir. Né? Então, acho que pode ser que em determinados setores. O ideal é que a gente equilibre isso, né? Uhum. Mas eu, desde novinha, eu fiz cursos de como falar em público, isso ajudou muito. Então, assim, quando você utiliza recursos técnicos para te ajudar, isso facilita no seu dia a dia, mas não quer dizer que vai ser o determinante, né? Porque não adianta nada você aprender técnicas se você vai falar de um assunto que você não conhece ou que não é o teu meio, né? Enfim. É verdade. Fala. Essa questão do julgamento também, porque às vezes a gente tem medo de ser julgado, né? E isso de quando você vai atuar numa área que você não domina e você sabe que tem gente ali que domina aquilo, aí eu acho que dá uma insegurança maior. Igual a questão do programa, que eu na hora de me apresentar assim, para as pessoas que entendem ou gostam de dança, mas não são profissionais, eu não tinha a menor vergonha, porque eu sabia que eu estava ali dando o meu melhor. Mas no dia da apresentação, que eu vi a banca dos jurados, eu falei, caramba, eu comecei a tremer muito. Eu falei, agora tem gente que entende mesmo, que vai ver todos os erros, igual quando eu faço prova, sabe, para a escola. E aí eu fico muito nervosa, porque apresentar alguma coisa para quem sabe muito, aí dá um nervoso. Mas, ao mesmo tempo, depois também você vai aprendendo a receber as críticas, né? Isso é muito bom também, aprender a ser julgado e tudo mais, e absorver de uma forma boa, né? Porque eu tinha muito medo de ser criticada também, por ser muito perfeccionista, eu ficava chateada comigo quando eu recebia uma crítica, e isso também é muito ruim, porque tanto é ruim ser perfeccionista, quanto também você se sabotar, ficar mal com você porque você não foi bem o suficiente, porque isso é normal, né? Tem que ser normal a gente tá ali para tá aqui na vida, né, para aprender mesmo, tal. É interessante um ponto que você colocou, que você falou assim, eu dei o meu melhor, mas quando veio a banca eu fiquei e eu acho que é uma coisa que eu sempre conversei com a Cris, né, que é minha aluna em formação, tá aí já galgando, quase virando instrutora, linda. Uma coisa que eu sempre conversei foi, independente de quem está na sua frente, isso eu penso para minha vida, sabe? Eu que trabalho em grandes empresas também, pode estar o Papa na minha frente, pode estar o presidente, eu vou lidar da mesma forma. Porque eu acho que eu acho que é uma dica, sabe, assim, eu sei que vai vir um nervosismo, mas assim, você deu o seu melhor. Ou se você não chegou no seu melhor, paciência, né? Então, assim, é mais colocar o coração naquilo que você está fazendo. O coração no sentido de, cara, eu tô aqui, por que eu tô aqui, né? Uma vez a Cris foi fazer a primeira apresentação dela de coreografia e ela nem fazia coreografia, né? E aí eu falei, Cris, por que você tá aqui, né? Assim, se já que tá aqui, cara, dá o seu melhor, faz o seu melhor, sorri. Porque a gente tem que entender também para que a gente está usando aquele tempo nosso de vida, né? Por que a gente está aqui? Você está ali pelo seu melhor. Muitas pessoas podem não entender ou estar na mesma sintonia que você e fazer as mesmas percepções. Nem todo mundo vai saber tudo aquilo que você passou para chegar ali, mas quem está em sintonia ou quem tem uma percepção maior de construção vai, caramba, a garota está ali se apresentando por mais simples que seja uma coreografia, é um expor, uma dedicação de treino, sabe? Então, assim, aprender a reconhecer essas conquistas que são internas, que se espelham externamente, né? E eu acho isso incrível.
Bruninha tá ali, toda linda, só pensando. Ei. Não, estou aqui matutando. Eu peguei a conversa, já tinha passado um pedacinho. Vocês estão falando sobre timidez ou sobre como conviver com as pessoas? Qual que Também. é o comecinho Nós também, né? começamos com uma questão de conexões, né, para a sensação de pertencimento, da importância das conexões para você se sentir pertencente de grupos, e acabou que a Uhum, gente foi falando sobre vínculos, a importância dos vínculos, porque eu dei um exemplo que minha família é muito grande, mas muitas vezes eu não tenho contato com algumas pessoas, e isso não cria vínculos, e acabou que a gente uhum. foi indo para esse lado agora. Para esse lado. É muito legal isso, assim, que eu acho que de uma forma geral, assim, a minha percepção, porque eu tô, né, a gente vai conversando com tanta gente, e eu vejo muita gente falando assim, mas eu sou tímida. E eu vejo que todo mundo em um ponto é tímido em algumas questões e algumas situações, né? A gente tem um pouquinho de timidez, assim, quando a gente não conhece, ou talvez reserva, né? A gente é um pouquinho mais reservado e tal. E, e para mim, assim, sempre essa questão, igual a Pérola falou, de ser avaliada também é uma coisa que acho que para todo mundo, né? É um pouco difícil isso, você ser julgado, né? Essa palavra é bem forte também. E quando eu entrei no método, a gente passa por várias avaliações, né? E o que eu acho legal, assim, o que foi me tirando essa coisa e me deixando mais à vontade, é que sempre eu falava assim, olha, já passei por isso, já estive ali do mesmo jeito que você vai estar, então não se preocupa com isso. E, e na semana passada, quando a gente fez a prova da Cris, né, que ela fez a prova de passagem de grau, o Marcelinho, ele entrou falando assim, Cris, se você tá nervosa, eu tô mais nervosa que você, porque Essa foi boa. avaliar é difícil. Cara, e é muito difícil. Então, assim, quando a gente for passar por isso, a gente lembrar disso, que aquela pessoa que está ali na frente avaliando alguém, ela tem uma responsabilidade muito grande também, né? E a gente gerar uma empatia. Então, quando acontece isso, eu tento, assim, gerar uma empatia com a pessoa, sabe? Tipo, meio que sentir o que a pessoa está sentindo e entender, cara, deve estar sendo difícil para essa pessoa também tá ali, né, me avaliando. Então, tipo, vai dar certo. Eu dei o meu melhor, fiz o meu melhor e vai dar certo. E se não for agora, vai ser uma oportunidade de eu crescer. As críticas, elas são incríveis. Quem te dá feedback é pessoas que são amigas, são pessoas que querem o seu bem, que querem que você melhore. Então, isso é muito importante a gente entender que não é uma crítica, né? Criticar, é uma pessoa que quer que você, que acredita no seu potencial e que quer que você É fique verdade. melhor. Claro que são pessoas que você acredita, né, gente? Não é aquela pessoa do nada que vai falar alguma coisa com você. Tipo, né? Aí você não vai nem. Você tocou em 2 pontos que eu acho bem interessante a gente dar voltar um pouquinho, que é voltar para outros bate-papos que nós tivemos, vale reforçar, né? Um é quem você chama ou quem você aceita ou quem você quer que te dê feedbacks, né? Porque, assim, feedbacks não devem ser dados ou aceitos, ou não sei se seria essa melhor palavra, mas, assim, você deve ouvir feedbacks de pessoas que realmente são pessoas que estão ali para te ajudar, né? Acho que é um primeiro ponto para que você não saia ouvindo feedbacks de todo mundo, senão isso te confunde a cabeça, né? Eu acho que gera mais confusão do que qualquer outra coisa. No caso que a Bruninha falou, são pessoas incríveis, são instrutores que estão ali para te ajudar a crescer. Então, é sempre interessante a gente trazer na consciência isso. Quem são as pessoas que estão me ajudando a crescer, né? Porque eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça, né? Eu quero pessoas que realmente tenham críticas construtivas para que eu consiga crescer, de preferência que não sejam críticas que puxem só para o nível de experiência dela, né? Porque às vezes a pessoa ela tem aquela experiência de vida e puxa para o lado dela. Não, cada serzinho é um ser único, né?
E o outro ponto que eu acho que é muito importante a gente reforçar sobre isso, acho que para tudo na vida, é a questão da empatia, né? Para tudo, né? Quando a gente vai conhecer alguém ou quando acontece uma situação, seja ela qual for, e aí eu estou puxando um pouco para a situação que tem acontecido comigo, né? Em relação a ex-marido, a atual mulher dele e tal. Quando a gente traz uma empatia para o outro ser como ser humano, tudo fica mais leve, né? Porque você desmistifica papéis, né? Não é um papel, não é ex-mulher, ex-marido, é um ser humano que está ali como você, perrengando também, querendo ser feliz, querendo acertar e muitas vezes erra, né? Eu acho que essa palavra empatia, para mim, ela é muito forte, porque quando eu coloco essa empatia, a vida para mim se torna mais leve, né? Enquanto eu vejo o papel, aquilo pesa, mas quando eu sou empática e vejo aquele outro ser como ser humano, isso fica muito mais leve, né? E a gente tem uma tendência a colocar papéis, né? Opa, ele está sendo assim, está sendo assado, o próprio filho, né? E aí A quando Fazer você... rotular, né, julgamentos, Paty? né? Tem um negócio muito legal que você falou sobre filtrar também de quem a gente aceita a crítica, né? E um exemplo é exatamente a banca quando a gente vai fazer uma prova aqui dentro do método. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: não aceite críticas de pessoas que não têm coragem de viver o que você arrisca. Porque tem muita gente que dá palpite, mas nunca nem se arriscou da mesma forma que você. E ali, no sentido, aqui na nossa escola, se a gente quer se aprimorar, né, dentro do método, fazer a formação e tudo mais, a gente está geralmente recebendo feedback de pessoas que já passaram por aquilo, então tem a visão geral da coisa, é outra questão, né? Pessoas que realmente se preocupam, se importam com sua evolução e estão ali para somar. Isso é essencial também a gente ter em mente, realmente muda muito. É fácil, né? É fácil a pessoa dar faz isso e ela nunca fez. Ela nunca passou por aqui. Né? Tem uma história, eu não vou ser fiel, assim, a história, não sei se vocês já viram aquela história do Gandhi, que acho que o professor De Rose conta que, acho que foi o professor De Rose mesmo que contou, que ele recebia, né, várias pessoas ali para consultar com ele, para conversar com ele, e aí foi uma mãe e o filho, vocês ouviram essa? Chegou a mãe e o filho lá para conversar com o Gandhi, e aí a mãe virou para o Gandhi e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu queria que você falasse com o meu filho para ele não comer açúcar. Ele come muito açúcar e ele não pode comer, ele come muitos doces e tal, e eu vim aqui para você conversar com ele. Aí Gandhi olhou para ela assim, e falou assim: olha, volte daqui 2 semanas. A mulher não entendeu nada. Ela falou assim: cara, eu passei 3 dias viajando, fiquei não sei quantas horas nessa fila, ele só me falou isso. Enfim, ela foi lá, fez o que ele tinha, né, dito e tal, voltou depois de 2 semanas, aí chegou perto dele, falou: ai, tô aqui, você lembra de mim? Lembro. Né, o seu filho é aquele que você ficava falando com ele para não comer doce e tal. Então, não coma doce. Aí ela falou: mas só isso? Aí ele olhou e falou assim: há 2 semanas eu comia doce, eu não podia falar para ele para não comer doce, agora eu não como doce mais. Então, é isso, É né? por aí. É por aí. E boa essa história, né, Paty, Bru? Oi. É o exemplo, né? só assim, puxando para um outro lado, eu assisti uma live ontem que eu achei incrível, que falou de liberdade, né? E aí a gente pensa assim, ser livre é fazer o que a gente quiser, né? A hora que a gente quiser, não se preocupar com os outros. E a palestrante, que é uma professora até da rede, uma professora argentina, ela falou que, pelo contrário, liberdade é quando você vive numa comunidade, quando você vive com pessoas, né? Então, assim, foi uma mudança de perspectiva tão grande, assim, eu acho que essa questão da conexão tem muito a ver com isso também, né? Com a questão da liberdade. Podia falar um pouquinho. Total. E eu ouvi a live dela hoje também,
Foi incrível esse ponto que ela tocou, né? Ela chama de teias, né? Construir, tecer esse grupo, né? E que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, com conexões. Na verdade, quanto mais você se sente pertencente de um lugar ou de qualquer situação, eu acho que mais liberdade você tem. E olha que incrível, só que eu estou falando com uma outra linguagem. Ela falou com uma linguagem mais poética, ela é incrível, ela tem um livro chamado Revolução... A live de quem? Chael, Revolução Sutil. Essa Chael, Cris, eu fiquei tão impactada que eu estou até agora tentando processar as informações. Que irado! Vale a pena assistir. Muito. Ficou gravado, gente? Ficou gravado no YouTube. Muito rico. Oh. Mas é isso, é essa parte de que às vezes ela coloca, não sei se eu vou reproduzir da melhor forma, mas ela fala que muitas vezes a gente acha que liberdade é sair fazendo o que a gente quer. Ah, agora não tem um grupo nenhum, então eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, né? Só que a liberdade tem a ver também com a liberdade do outro, né? Ainda tem essa questão também de invadir o espaço vital do outro. E ela traz um ponto que é bem interessante, que a liberdade tem a ver com tecer, é como se fosse a família, onde você constrói essa fortaleza, né, dos indivíduos para você ir para onde você quiser, e você tem liberdade de ir e vir. Né? E ela fala até sobre uma... Até porque é do ser humano, né, viver em sociedade, em comunidade, né? O homem não vive sozinho, na solidão, né? Então é muito importante isso que a Paty está falando, assim, essas conexões, essas teias bem elaboradas e bem construídas, elas te levam muito além e te dão muita liberdade, o que a gente acha que não, né? A gente às vezes acha que por os relacionamentos, as amizades e tal, você tolhe um pouco a sua liberdade. E ela mostrou sobre uma perspectiva totalmente diferente. E isso, na minha vida, caiu muito bem, porque eu tive uma família muito com vínculo muito forte, a minha família de pai e mãe, né? E isso fez com que eu saísse da minha casa sem dor, né? Porque quando ocorre rompimento, existe dor, né? Eu não senti que eu tive rompimento da minha família, de mãe, pai, irmãos. Não sei se vocês compreendem, mas para mim não, apesar de eu viver 20 anos longe deles, eu não tive rompimento. Eu não tive a sensação de rompimento, por quê? Porque para mim o meu vínculo com eles é tão forte que para mim é só eu voltar, que vai estar tudo do mesmo jeito, como se nada tivesse mudado para mim. Apesar do dia a dia não estar ao lado deles, apesar de não vivenciar os aniversários, tudo isso, mas meu vínculo com eles e com algumas amigas são tão fortes que mesmo não convivendo diariamente é como se nada tivesse mudado. E olha a importância dos vínculos, de construir, né? De construir vínculos verdadeiros para que na hora que a pessoa precisar, olha que incrível isso, na hora que precisar, quiser voltar, aquilo existe para você, existe grupos para te apoiar. Isso é incrível. Se você parar para pensar, Tati, apesar de nós sermos amigas desde a infância, nós tivemos um distanciamento, né? E volta como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos amigas irmãs, né? Então, assim, por quê? Porque quando os vínculos são fortes, bem construídos, que foi o início da nossa conversa, e minha conversa também puxou um pouco até por causa dessa live dela também, e do aniversário, quando você tem vínculos muito fortes, isso se reverbera. E é libertador, né? Porque agora você imagina uma pessoa, e eu sempre pensei muito isso, eu não sei se eu estou errada ou não, mas assim, eu sempre pensei muito assim, eu preciso, mas eu me sinto bem com vínculos, com conexões, com muitas conexões, porque assim, eu não quero estar presa a um grupo só, eu não quero estar o que me faz bem é só o meu marido, meu filho. Não, eu preciso ter grupos de pessoas que me façam bem, né? Que eu me sinta bem, não é nem que me façam bem, é que eu me sinta bem nesses grupos, né? E eu lembro que quando meu pai aposentou, eu falava, pai, procura grupos que tem a ver com vocês. E a Thalita até botou aqui no chat dizendo que ela uma vez tentou fazer parte de um grupo que não tinha a ver com os valores dela.
Então, procure grupos que tenham a ver com seus valores, porque isso vai mudar a sua vida. Porque quando você se sentir muito só por um lado, você tem grupos. Na verdade, você nunca vai se sentir só, né? Imagina eu aqui, digamos que eu não tivesse feito amizade com ninguém, eu sozinha aqui. Olha a diferença de ter grupos de pessoas com que a gente se comunica, com que a gente troca, né? Claro que graças à telecomunicação, à internet, mas são grupos muito fortes, né? Que fazem com que a gente, como ser humano social, que precisa do toque, que precisa do alinhamento, que nesse momento isso daqui está nos suprindo. A gente está tendo que aprender a conviver com essa realidade das conexões virtuais, né? E aí, já que nós nos alinhamos e precisamos desse alinhamento, desse toque, você pode trabalhar o seu próprio toque. Olha que incrível! O seu próprio reconhecimento da sua pele, do seu corpo, da sua temperatura, aquele processo de ritos que nós já conversamos também, né? De si mesmo, esse processo de autoconhecimento de si mesmo. Então, nós chegamos a falar um pouquinho sobre aquele bate-papo de quarentena, um novo olhar, que é bem isso, né? O que é a quarentena? O que esse momento está trazendo para a gente? E aí, pensando um pouquinho nisso, se as conexões hoje elas estão virtuais, cada vez mais a gente tem que ir para nós mesmos, né? No sentido de sentir mais você mesmo, pode ser toque, pele, pode ser sentimentos, que tem a ver com o que a gente também falou com a Pérola, a questão de a gente sempre olha para o outro, mas e esse olhar para dentro de si? Pensa como tudo isso tem feito uma diferença, né? Porque não tem como você não olhar para dentro de si agora, né? Então, se você não está se aproveitando aí, esse corpinho, aproveita esse corpinho para se abraçar, se tocar. Se você não faz isso, aproveita para colocar esses ritos, né? De fazer uma automassagem, de tomar um banho com aquela percepção de si mesmo, de pentear bem o cabelo. Às vezes a gente no dia a dia, né? Na correria, a gente esquece de olhar um pouquinho para o nosso umbigo, né? De, opa, tô me tocando, olha minha perna, olha meu cabelo, né? Se olha um pouco, olha para os próprios sentimentos, para as próprias percepções. A gente se perde muito no dia a dia, muito agitado, muito corrido, né? A gente acha que se percebe. Acha. Eu tomei muita consciência disso ficando aqui isolada, né? Porque quando você se isola, quando você não tem com quem conversar e quando você não tem as distrações, a amiga é só você com você mesmo. E é incrível, né? É incrível você perceber, olhar para si e perceber tudo que você já percorreu até hoje. Todas as suas marcas externas ou internas, todos os seus sentimentos gerados, todas as suas angústias, alegrias, né? Faz essa autorreflexão. Você é fruto de tudo que você escolheu até hoje. O seu corpo, como você é, o seu cabelo, os seus pensamentos, tudo é fruto das suas escolhas. Então, é uma autorresponsabilidade, né? E eu acho que é um momento incrível de perceber isso tudo, né? Agora, com menos distrações, é um momento incrível de anotar. Anota tudo. Anota. Quem está nesse processo de autoconhecimento aí, começa a anotar tudo. O que eu penso, o que eu não penso. Nós já falamos sobre isso em relação às emoções também. Precisamos anotar tudo que gostamos, que sentimos e que não gostamos também, mas anote o que gosta também, que você vai precisar.
Quando eu falo que você vai precisar, é porque no momento que você não está muito bem da vida, saber o que gosta é fundamental. E muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? E demora para dar um clique. A gente às vezes fica muito influenciada pela vida com outras pessoas, achando que é aquilo e muitas vezes não é. Então, saber o que gosta, ter prazer em algo é fundamental. E eu tô falando isso porque já aconteceu isso comigo. Fala, Laisla. É que você tá falando isso da gente fazer a lista, você falou na semana passada também. E aí a gente já falou também sobre autossabotagem e tudo. E eu acho que foi aqui nesse grupo mesmo que alguém falou que a gente vai se matando aos poucos, né? Então, tipo, o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, eu realmente acho muito importante. Eu tô começando a fazer a minha lista também, e quando a gente sabe que a gente gosta, é mais fácil a gente não se auto-sabotar. E, assim, quando a gente tá mal, eu tenho muita crise de ansiedade, então, assim, é muito difícil, né, a gente lidar. Então, se a gente já tem um parâmetro, pelo menos, eu sou muito visual, então, se eu tenho ali algumas coisas, eu tento ir mais para esse lado, tento mudar o pensamento, a alimentação de alguma forma. E aí, eu acho isso muito válido, a lista, porque a gente realmente consegue refletir mais, né? Muito Desse momento legal. pra gente. Muito legal ter esse seu feedback de que você está fazendo a lista. E é por aí, porque todo esse processo de autoconhecimento, ele demanda uma análise sua, de alguma maneira, né? Ele demanda que você faça essa autoobservação, né? Eu vou começar um novo projeto que é sobre emoções, depois vocês vão ficar sabendo. Vai ser um piloto, e a ideia é por semana fazer uma identificação da emoção e tem várias coisas aí. Vai ser por semana uma análise, tá? E é isso, assim, o que você tem que fazer primeiro? Identificação, a aceitação. Então, tem N coisas que você vai fazendo para trabalhar a emoção, né? Mas é importante que você anote, porque por exemplo, se eu pegar agora e perguntar para você quais são suas emoções negativas, você vai saber todas? É difícil, ou positivas. Porque às vezes a gente fala, eu sei, mas estar anotado vai te fazer refletir, né? Então, às vezes você vai falar para mim, eu tenho isso. Aí quando a gente for refletir, a gente vai chegar à conclusão que não é bem isso. De repente é uma outra coisa que você não sabe direito o que é. Então, o fato de estar anotado e você refletir sobre aquilo faz com que você comece a colocar um olhar especial para aquilo que você não colocava. É muito parecido com as técnicas respiratórias, porque, por exemplo, ninguém está pensando aqui para respirar. Ninguém está pensando, agora eu vou respirar 1, 2, 3, 4, né? Mas quando você começa a colocar consciência na sua respiração, você começa a observar, daqui a pouco, se você tiver um pouco mais acelerada, você fala, opa, minha respiração acelerou um pouquinho, deixa eu retomar a respiração. E é o mesmo processo para as emoções, para tudo que a gente quer colocar mais consciência. Botar um olharzinho para que você vá, pouco a pouco, fazendo esse trabalho de se conhecer melhor, né? Para a vida inteira, né? Nós estamos aqui como pessoas, como seres, para aprender. E é o tempo todo. Às vezes você vai para um ciclo, inicia um ciclo, que eu acho que foi até o tema do bate-papo passado, a gente inicia um ciclo, aprende, de repente aquilo já está fluido, né? O que talvez para mim, um momento para trás, não fosse tão fluido, agora vem outra coisa, ou já se acertou aquilo, e agora, por exemplo, o feedback para mim era alguma coisa que me incomodava no início. Hoje em dia já é tão fluido que talvez não incomode tanto dentro da proposta. Então, assim, são coisas que com o tempo você vai trabalhando e você vai melhorando ou não, né? Depende aí do teu trabalho também de se expor, de se permitir, enfim.
Alguém quer colocar alguma coisa? Então, Eu acho que... Ai, desculpa. pode falar. Eu acho que nesse ponto da aceitação e se deixar permitir que vocês têm falado aí, é igual a Pérola falou, eu também sou muito tímida. E assim, por exemplo, eu entrei no método porque eu gostei muito dessa parte do autoconhecimento tudo. Aí, por exemplo, eu entrei porque eu vi a live do Caio, porque eu gosto da banda que Caio participa e tal. E aí, acho que foi na primeira aula, a Pérola estava. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus. Tipo, gente, ela tá ali, não sei o que, não sei o que. E aí eu ficava nervosa. Assim, mas tipo assim, todo mundo tá na mesma jornada e eu sempre fiquei muito nervosa. Eu sempre fico muito nervosa, porque um ex-namorado meu falou isso, que eu fico muito nervosa quando eu vejo que uma pessoa tá, assim, de alguma forma numa situação acima de mim, ou sei lá, que já sabe se desenvolver melhor em alguma coisa. E aí eu tô com o meu coração assim queimando nesse exato momento para poder falar isso, porque é uma coisa muito difícil que eu tenho trabalhado muito, sabe? E esse é um ponto assim principal para eu ter entrado aqui, porque eu realmente preciso e quero muito trabalhar isso em mim. E como vocês falaram, por exemplo, quando a gente está num grupo que a gente sabe mais do que as outras pessoas, que a gente está falando, eu sou professora de criancinha, eu dou aula de inglês. Então, eu sou outra pessoa, assim, então... Mas aí vamos supor que eu tenho que fazer uma palestra para os pais ou para, sei lá, para profissionais de educação de 1000 anos. Eu já travo, sabe? Então, realmente, eu acho essa parte do autoconhecimento, sim, estou num processo junto com todo mundo. É uma caminhada. Que lindo é você ter compartilhado isso. Eu acho que o grupo também é para isso, é para te acolher, te abraçar. Estamos no mesmo caminho, assim, todo mundo está no mesmo caminho, uns com algumas questões, outras com outras questões, né? E é legal isso, né? Como a gente às vezes pensa que a pessoa está há mais tempo trabalhando isso, então que ela já tem um desenvolvimento maior que o seu. Mas, na verdade, todo mundo ainda tem aquilo ali dentro, né? A Rafa, quando falou que também sempre foi super tímida e tal, e começou a trabalhar isso. E a gente sempre pensa que o outro está além e que, nossa, então é uma responsabilidade maior se expor ali para aquela pessoa e tal. E, na verdade, não imagina que está todo mundo no mesmo processo, né? Todo mundo com vergonha igual, mas tentando trabalhar aquilo de alguma forma, assim. Muito legal. É verdade, Fê. E assim, é muito legal a gente entender isso, né? Essa questão de, às vezes, a pessoa ela tá ali num processo e talvez a gente ache assim, nossa, mas ela tá anos-luz. E aí, quando essa pessoa, às vezes, faz uma coisa que você não esperava também, aí você fala assim, nossa, mas essa pessoa fazer isso, nós somos seres humanos, tá, gente? Assim, todo mundo, em qualquer profissão, em qualquer coisa, em qualquer lugar, assim, não quer dizer que a Paty, por estar quase 20 anos no método, eu 7 anos, né, e todo mundo, não quer dizer que a gente não vai cometer milhões de erros e é isso, tá tudo que às vezes a gente fica criando, às vezes, porque é verdade, porque a gente cria uma coisa que a pessoa é meio que, nossa, essa pessoa, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Porque já aconteceu comigo, né, em alguns grupos, até no método mesmo, às vezes eu falo assim, nossa, mas nunca essa pessoa é isso, isso. Aí às vezes eu vejo a pessoa cometendo alguma coisa, eu falo assim, nossa, mas essa pessoa faz isso. Aí eu falo, ela é um ser humano, ela está num processo ali de autoconhecimento também. Que bom que todos nós estamos procurando isso, né? A consciência, eu acho que é o primeiro passo para a mudança. É verdade. Até um exemplo, assim, um exemplo pequeno de uma pessoa que apresenta uma coreografia maravilhosa e aí você fica, caramba, um dia eu vou ser como essa pessoa, eu vou ter essa força e tal. Aí você vê a pessoa numa aula de treinamento morrendo ali também, se esforçando para fazer a técnica e tal. Eu assim, caramba, mas essa pessoa morre também para fazer isso? Assim, tipo, é normal? Aí você começa, eu sempre penso, nossa, que bom, então é sinal de que um dia eu posso chegar lá. Meio que a gente acaba se aproximando, né? Quando vê que todo mundo é normal, ninguém é alienígena. É muito legal isso, assim. É muito bom essa troca, você conviver com as pessoas, até que você admira e perceber que todo mundo tem o seu ponto fraco, que está trabalhando ali, o ponto
que é mais forte também, que já está mais desenvolvido e tudo mais. Isso é muito bom, né? E também a gente não criar também tantas expectativas, né? Quanto as pessoas. Isso é incrível, né? A gente saber que todo mundo está ali no seu processo e é isso, assim. Né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Bom dia, entrei agora atrasada. E ouvindo esse assunto, uma coisa que o método me ensinou bastante, né? Que é a questão de que você ali, você com você mesmo. Então, é sempre o que você evoluiu, né? Independente, cada um tá no seu degrau, cada um tá se desafiando. Então, assim, ao invés de a gente, poxa, o que ele está fazendo? Não, o que eu consigo fazer melhor amanhã? Porque às vezes a gente está achando que está super desenvolvido, mas a gente sempre pode crescer, né? Independente do estágio que a gente tiver. E é uma coisa assim que o método para mim deixou bem claro. Nós estamos todos aqui na mesma sala, cada um no seu grau e cada um se desafiando, né? Independente do que o outro faz, às vezes para mim um pequeno passo pode ser algo muito grande, né? Muito grande, independente do que o outro fez, que para mim parece grande, pode ser pequeno para ele. Acho que é por isso que vocês estão sempre, né, Paty? Todo ano tem que renovar ali, fazer a prova, porque vocês têm que estar sempre melhor, né? Sempre evoluindo, a gente não pode parar nunca. É verdade. O desenvolvimento é único, isso, né? E você falou do recomeço, Patrícia, é muito, muito doido isso, porque desde semana passada eu estou falando muito de recomeço, porque eu, como você, Patrícia, já me mudei bastante, já fiz muitas mudanças de vida, né? E eu tive um insight assim bem forte quando eu estava falando sobre isso com uma pessoa e eu falei assim: a gente nunca começa do zero, gente. A gente pensa, vamos recomeçar agora, que horror, que terror, o que eu vou fazer? Começar tudo de novo. A gente nunca começa do zero, né? Porque a gente é a soma de tudo isso que a gente já viveu. Então a gente traz isso com a gente. Isso é muito forte, né? Então você que está recomeçando, novo, Patrícia, e eu com as minhas mudanças. Hoje eu não sou a mesma pessoa, então eu sou muito mais forte, tenho muito mais bagagem. E é muito bom a gente poder compartilhar isso, né? Então, com certeza, a Paty que recomeça hoje é outra pessoa, né? Eu e qualquer uma de vocês, e qualquer uma de nós, né? E a gente pensando assim é mais fácil, né? Fica mais fácil saber que tudo acrescenta, né? Que todas as experiências elas se somam, né? Que nós somos a soma de tudo que a gente vivencia mesmo. Independente de estar recomeçando num lugar, enfim, recomeçando algo, né? Isso realmente é incrível. E reforçando o que as meninas falaram, essa questão de não colocar expectativas, né? Eu acho que é um dos pontos até fortes assim para nós como seres humanos, né? Que a gente sempre coloca expectativa, sempre acha que é diferente, né? Não, às vezes eu recebo umas mensagens assim muito lindas, muito fofas, sabe? De pessoas, até da minha prima que tá aqui. Cara, mas eu sofro também pra cacete. Eu tenho minhas caídas pra cacete, assim, sabe? Às vezes eu vou lá embaixo, choro, não me sinto bem, tomo atitudes que talvez eu não seria aquilo. É claro que com o tempo você amadurece muito e às vezes você segura mais esse sofrimento, você não tenta não estragar a vida do outro, mas aí você está estragando um pouquinho mais você, né? Mas assim, todos nós temos os nossos processos, né? De conhecimento interno, porque às vezes tem coisas que eu já estou muito bem trabalhada, né? Eu acho que eu sou um pouco calejada para mudanças, para essas coisas, para mim é muito fácil. Mas, por exemplo, de repente para um quesito filho, desapego de filho, eu já não sou tão eu não tô tão calejada assim, iniciando esse processo. Então, assim, eu me vejo em algumas cenas assim, caramba, eu tô lá no começo, né? Então eu tô evoluindo nesse processo de desapego com o filho. Então, cada fase da vida da gente, de acordo com o que vai acontecendo, pode te trazer situações que demandam muita energia sua também para um processo de autoconhecimento. É claro que para algumas coisas a gente já
lida melhor. Mas é isso, é um processo de autoestudo, é um processo de colocar um olhar para dentro. Principalmente um processo de estar conectada com pessoas com o mesmo propósito. Isso vai fazer total diferença. Né? Então, a gente volta lá para o início do nosso bate-papo, que são as conexões, são as egrégoras também, né? Que tipo, uma coisa são conexões, outras coisas é egrégora, mas se a gente pensar, pode ser estar todo mundo junto, porque eu posso estar conectadas com um grupo de pessoas, né? Então, as conexões, elas ajudam muito, né? Quando você consegue, através de grupos, esses grupos te puxarem, isso não tem preço, né? Então, quem está nesse processo de autoconhecimento, quer partir para um outro patamar, sozinho, é muito difícil. Em grupo, é muito gostoso. Né? Quando você tem trocas, quando você tem pessoas que te dão um novo olhar para uma determinada cena, isso não tem preço. Às vezes é uma coisa tão pequena, é um elementozinho que faltava e aquilo tudo muda, né? Então, às vezes, a gente fica muito presa dentro dos nossos problemas, dentro das nossas... Lembra que o mundo é aquilo que a gente vê, como a gente vê, de acordo com as nossas percepções. Se, às vezes, você pede uma orientação, um feedback para alguém que você admira e aquela pessoa te dá um outro olhar, às vezes é um elemento que faltava. Às vezes, você vai receber aquela informação, você não está preparada para aquilo, né? Lembra que tem que ter um ambiente fértil para que a flor possa crescer, né? E muitas vezes a gente não está preparado para isso, não está preparado para ouvir. Às vezes tudo está acontecendo ao nosso redor, mas a gente não enxerga, né? E tudo bem, é o nosso processo, igual a Bruninha falou. Daqui a alguns anos a gente vai estar lá, talvez preparada para florir, como deveria. E tudo bem. Então é importante esse reconhecimento de quem você é nesse momento, né? De o que você sente, como você está. E eu acho que esse acolhimento é uma coisa que nós já falamos outras vezes, esse acolhimento de si mesmo, né? Não se cobre tanto. Às vezes eu me cobro, tá? Mas não se cobre tanto perfeição, né? Quem é muito perfeccionista se cobra muito, né? Eu tenho que estar perfeita agora. Às vezes você não tá, aí você vai precisar de tempo para trabalhar, né? A gente precisa de tempo para florir, né? E qual é o nosso tempo, né? Só nós sabemos. Mas o mais importante é não ficar estagnado, parado, esperando que caia do céu, né? Vamos ajudar Deus aí. Tem gente que fala assim, seja o que Deus quiser, não, vamos ajudar um pouquinho, vamos trabalhar, vamos fazer esse processo de autoestudo. Eu acho que esse é o mais legal, assim, quando você trabalha, tem noção, né, das suas fraquezas ou das suas fortalezas, trabalha tudo isso, reconhece e vai dia a dia construindo aí uma nova forma de viver, né? Ô, Paty, tem uma boa aí para ajudar Deus. Faça por onde e eu te ajudarei, né? Que é bem diferente de seja o que Deus quiser. É bem isso. A Pérola colocou aqui no chat também que a questão do pertencimento, né? Que muitas vezes a gente fica querendo se mudar para encaixar em algum lugar. E que nós não precisamos disso, eu também acho. Assim, eu acho que a gente... Só que eu acho que acontece muito isso, Pê, quando a gente ainda está muito perdido, sabe? Assim, às vezes a gente não sabe muito bem onde é o nosso lugar, não sei muito bem onde a gente... Quando você sabe, você não vai aceitar qualquer coisa, né? Você não vai aceitar qualquer pessoa na adolescência, verdade. Você não vai aceitar qualquer pessoa, você não vai... Eu tive uma personalidade muito forte desde nova, então eu mesmo na adolescência eu não tive isso, assim, eu não, mas foi a minha personalidade em relação a isso. Mas eu vejo que isso é muito comum na adolescência, né, de você fazer coisas para querer agradar as pessoas, os amigos, né? Eu quero ser amiga daquela pessoa, então eu faço aquilo para agradar.
né? Nós já estamos chegando nos minutos finais. Eu gostaria que vocês, se ficou algum assunto ainda pendente, traz aí, puxa aí uma linhazinha para a gente fechar o nosso bate-papo. Mais alguma coisa para a gente trabalhar? Achei que você ia falar, Cris. O que eu ia falar aqui é colocar uma dica de livro que eu estou retomando, que foi até uma dica da Bru e sua, Comunicação Não Violenta. Esse livro ele é bem legal e me leva a muitas reflexões em relação à comunicação. E fica a dica aí para quem tiver com um tempinho aí para leitura, se não tiver com outro. Ou então aumentar a sua lista de livros. Gente, esse livro eu acho que é um livro essencial, assim, cara, é um livro maravilhoso, é um divisor, assim, de águas, é uma forma... Eu sou apaixonada com o Marshall e já li esse livro 3 vezes, tá todo grifado, toda hora, sabe aquela coisa quando você pega e olha ali de novo? Ele tem exercícios, tem no YouTube também várias aulas dele. Assim, impressionante como você muda a forma de se comunicar com o outro, como você entende o outro e como fala também, né, de você não mudar, mas você entender o que o outro... A Paty fala muito isso, né, de não olhar o papel, né, olhar a pessoa, né, um ser humano que está ali, não é o ex-namorado, o ex-marido, né, é o ser humano. Então, esse livro é incrível, viu? E para fechar, eu acho que eu vou até reforçar esse ponto, que eu acho que, independente de qualquer coisa, quando nós olhamos mais os seres humanos, as dores se cessam mais, sabe? Se é que existe dor, se é que existe mágoa, se é que existe expectativas, julgamentos. Quando você coloca mais amor, mais empatia, por mais difícil que seja, as coisas ficam mais leves. Então fica essa reflexão, porque às vezes a gente acha que está na melhor performance ali com as pessoas com que a gente se relaciona, mas muitas vezes a gente esquece de colocar o coração, né? E quando a gente traz esse lado mais empático, fica mais fácil para você aceitar tudo o que ocorre na tua vida. E assim eu termino esse bate-papo desse domingo de hoje, com essa reflexão. Tentem pensar nisso, assim, quando vier algum aperto, alguma dor, algo que não esteja tão legal na sua vida, tenta colocar esse olhar mais empático, mais amoroso, para que a gente seja mais feliz, acima de tudo. Vamos tirar nossa foto. 2 pessoas já saíram. Podem ligar o som depois. Vou tirar foto. Quem mais? Aninha. Ale Lima, cadê você? Tá difícil com o vídeo. Peraí. Carolzinha, ela tá ali. Rafinha. Deixa o Lardosa aparecer. Vamos lá? Peraí, a Lê Lima apareceu aqui. Peraí, só mais uma foto. Tá aparecendo. Tá... Foi! Bora lá. 1, 2, 3 e... Muito bem! Silvia também tá por aí. Podem abrir o microfone, dar um oi para todo mundo. Obrigada. Amei, gente, ó, que domingo lindo. Obrigada, Paty. Bom domingo para vocês. Bom domingo. Beijão. Obrigada, foi ótimo. Rafinha, Marcelo, Carol, Ale. Parabéns. Beijo, amores. Beijo. Amandinha, Laisla, Aninha, Marcinha, Sassá, Patinha, Aqui. Cris, Beijo.
Beijo. Carolzinha, beijo, beijo. Marcinha. Paty estava inspirada hoje, hein, Paty? Foi o aniversário, hein? Foi o aniversário. Já começou um novo ciclo bem animada. Foi. Gostei de ver. Nossa, foram muitas mensagens interessantes, assim, muito legal, sabe? No dia que eu saí também com o pessoal aqui, foi bem interessante. Muito Foi legal. show, foi show. Adorei. Obrigada. Beijo, gente. Bom domingo pro mundo. Beijo, Marcinha. E vocês duas, suas lindas. Ô, Cris, você tá muda. Cris tá muda, a gente não te ouve. Imagina que eu tava falando. Tá falando contigo mesmo, né? Ai, meu Deus. Figurinha. Ai, seu telefone ficou congestionado, né? Esses dias. Foi punk. Foi. Ai. Poxa, eu consegui te mandar uma mensagem assim, ó. Aí já devia ser outro dia já, né? Eu te mandei no final do... Cara, eu corri muito, muito, muito. Eu falei, não, tem que mandar uma mensagem. Vocês são lindos, cara. Ai, foi muito bom. Foi muito divertido participar da elaboração da galera. Foi muito maneiro. Que legal, cara, que legal. Muito bom. O Julião que não participou, tem até que mandar mensagem hoje, né? Ele tá fazendo um ensaio agora, eu acho que no domingo. Tá. E o Alessandro também, não viu o Alessandro? Alessandro ele não tá passando Zezinho. nos últimos, né? Alessandro agora tá só no surf. Aqui tá praia, eu vou pra praia agora também. Ai, que delícia! Tá todo aqui mundo... esfriou, gente. Aqui deu uma esfriadinha. Eu vou trocar de roupa e vou pra praia agora. O tempo deu uma mudada. Eu tô Tava trabalhando agora na varanda, aqui, gente. mas já nublou. Mas é bom aí fora. Tá iluminado, tá bem iluminado. Eu vou aproveitar e vou na praia um pouquinho, pegar um sol. Aproveita, vai lá. Beijo grande pra vocês. Beijo, lindo. Olha beijo. Só, estamos só nós três, é isso? Sim. Então, eu tava querendo, até falei pra Cris que eu queria te ligar para de repente combinar alguma coisa, sei lá. Enfim. O quê? Mas depois a gente fala melhor. Combinar o quê? O quê? O quê? O quê? Um passeio. Passeio? Tá gravando, eu fico tímida. Deixa eu desgravar.